Olá, Vinícius. Me chamo Antônio. E o que vou te contar agora não é uma história que eu inventei. É um relato. Algo que aconteceu comigo e que, sinceramente, mudou a forma como eu vejo o mundo e, principalmente, como encaro a noite em qualquer prédio. Eu trabalhava como gerente de projetos numa empresa de tecnologia no centro da cidade. Nosso escritório ficava num daqueles arranha-céus modernos, espelhados. Eu costumava ser um dos últimos a sair, sempre preso em algum prazo apertado ou em chamadas com a equipe da Índia, que só começavam depois da meia-noite aqui. Adorava a paz do escritório vazio, a cidade lá embaixo se transformando num mar de luzes. Mas essa paz, bom, ela tinha um preço. Começou sutil, como tudo que é realmente assustador. Uma noite, por volta das 2 da manhã, eu estava no 20º andar, terminando de revisar uns slides. Chamei o elevador para descer. Ele chegou, abri a porta, entrei e apertei o botão do térreo. As portas se fecharam e, para minha surpresa, em vez de descer, ele parou no 13º andar. O 13º. Aquele andar no nosso prédio não era usado para escritórios. Era um andar técnico, ou talvez um andar esquipado, como muita gente dizia para evitar a má sorte. Para nós, pulava-se do 12º para o 14º. Mas ali estava eu, no 13º, com as luzes do corredor completamente apagadas. Escuro total. As portas do elevador ficaram abertas por uns bons 10 segundos. Não dava para ver nada lá fora, nem ouvir. O silêncio era tão denso que parecia sugar o ar dos meus pulmões. Não havia sequer uma luz piloto de emergência. Apenas a escuridão absoluta do corredor e o reflexo do meu rosto pálido no painel do elevador. Apertei o botão do térreo de novo, quase com força demais. O elevador finalmente fechou as portas e começou a descer. Eu senti um arrepio na nuca. Deve ser falha no sistema, pensei, mas no fundo, eu sabia que não era apenas uma falha. Aquele andar sempre me deu uma sensação estranha, mesmo de dia. Nas noites seguintes, o padrão se repetiu. Não toda noite, mas o suficiente para me deixar alerta. O elevador parava no 13º andar. Sempre escuro, sempre vazio, sempre em silêncio. Eu tentei ignorar, racionalizar. Talvez o segurança estivesse subindo ou descendo por ali, fazendo alguma checagem. Mas isso não fazia sentido. Ninguém ia para aquele andar. Uma noite, chamei o elevador e ele, novamente, parou no 13º. Mas dessa vez pareceu diferente. Houve um som, um leve e abafado tude, como se algo tivesse caído no chão, bem no fundo da escuridão. Eu prendi a respiração, tentando identificar o som. Não ouvi mais nada. As portas se fecharam. Comecei a me sentir observado. Não era mais só o elevador. Era uma sensação que me acompanhava enquanto eu andava pelos corredores vazios do meu andar. O 20º. Uma brisa fria passava por mim, mesmo com o ar-condicionado desligado depois de certa hora. E às vezes eu jurava ouvir sussurros. Não palavras claras, mas murmúrios indistintos, como se alguém estivesse falando muito baixo, logo atrás da parede. Eu ligava mais luzes do que o necessário, deixava a música alta nos meus fones. Tentava me convencer que era apenas o cansaço ou a imaginação pregando peças. Mas a sensação de que não estava sozinho no prédio se tornava cada vez mais real. Minha rotina noturna, antes tão prazerosa, agora era uma corrida contra o tempo, uma ansiedade para ir embora dali. Até que veio a noite em que tudo mudou. Eu estava no 20º andar como de costume. Terminei meu trabalho mais cedo e decidi ir embora. Chamei o elevador. Ele chegou, abri a porta, entrei, apertei o térreo. As portas se fecharam, senti um tranco. Um leve, mas perceptível tranco. E então, o elevador não desceu. Ele subiu. Subiu além do meu andar, além do 20º, o último andar de escritórios. Meus olhos fixaram no painel. O número que acendeu foi o 13. Mas ele subiu, não desceu para o 13º. Ele foi para o 13º andar acima do último escritório. Como se houvesse um 33º andar, mas o painel só mostrasse 13.
O elevador parou com um solavanco. As portas se abriram lentamente, revelando não a escuridão de sempre, mas uma penumbra estranha. Havia uma luz fraca, quase moribunda, vinda de algum lugar no fundo do corredor. E a temperatura estava congelando. Um frio que não era de ar-condicionado. O ar cheirava a mofo e algo mais, algo doce e rançoso que eu não conseguia identificar. Meus músculos enrijeceram. Eu não queria sair, mas uma força inexplicável parecia me puxar para fora. E então eu ouvi uma risadinha, clara, inocente, uma risadinha de criança. Minha mente gritava para eu apertar o botão do térreo, para qualquer botão, para fugir. Mas meus dedos estavam paralisados. A risadinha se repetiu, desta vez um pouco mais alta e mais perto. E os sussurros. Eles não estavam atrás da parede. Eles estavam ali, no corredor escuro, se aproximando. Eu vi. No canto mais distante do corredor, onde a luz moribunda mal alcançava, havia uma pequena figura. Parada, de costas para mim. Eu não conseguia distinguir os detalhes, mas era pequena. Definitivamente uma criança. O coração batia como um tambor na minha caixa torácica. De repente, a figura se virou. Não tinha rosto. Era apenas uma mancha escura, como uma sombra densa. E a risada, que antes era doce, se tornou aguda, distorcida, quase um grito. Em pânico, meus dedos finalmente encontraram o botão do térreo. Eu apertei repetidamente, com toda a minha força. As portas do elevador se fecharam com um estrondo, segundos antes que a figura escura pudesse me alcançar. Eu senti o ar pesado do lado de fora, a presença maligna tentando atravessar as portas. O elevador começou a descer num ritmo frenético, muito mais rápido do que o normal. Pelas brechas das portas, eu podia ver o corredor escuro lá fora, passando rápido. E eu juro, Vinícius, eu vi outras sombras, figuras pequenas, correndo ao lado do elevador, tentando acompanhar a descida. Ou era a minha mente, tomada pelo terror, me pregando peças? Eu não sei. O elevador desceu, andar após andar, sem parar. Cada andar que passava parecia arrastar consigo um lamento, um gemido distante. A temperatura dentro da cabine caiu ainda mais. Meus dentes batiam uns nos outros. Eu estava em choque, tremendo incontrolavelmente. Ele não parou no térreo. Em vez disso, parou no subsolo. As portas forçaram-se abertas, revelando o estacionamento vazio e mal iluminado. O ar no subsolo era frio, mas era um frio normal, não aquele gelo mortal do andar lá em cima. Eu não esperei. Corri para o meu carro como se minha vida dependesse disso, o que provavelmente dependia. Dirigi para casa em alta velocidade, suando frio, meu corpo inteiro tremendo. Não consegui dormir naquela noite. As risadas, as sombras, o cheiro, tudo se repetia na minha mente. Eu sabia que não era um sonho. Eu tinha estado lá, naquele andar que não existia. No dia seguinte, eu liguei para a empresa e pedi demissão. Disse que era por motivos pessoais, que precisava de um tempo. Ninguém questionou. Eu precisava de mais do que um tempo. Eu precisava de respostas. Comecei a pesquisar sobre o prédio, sobre sua história. Don't start, Caden. Encontrei um artigo antigo de jornal, quase esquecido, de décadas atrás. Antes do prédio ser o que é hoje, ele tinha sido projetado para ter um espaço comunitário multiuso nos andares superiores. E, por um breve período, o 13º andar abrigou uma creche ilegal para os filhos dos primeiros trabalhadores. A fiscalização era precária na época. O artigo descrevia um incêndio terrível que começou naquele andar, o 13º. A estrutura da escada de emergência não estava completamente pronta. Os elevadores eram lentos e as saídas bloqueadas. Crianças e alguns adultos ficaram presos. Ninguém conseguiu sair. O andar foi selado, reestruturado e seu número oficialmente retirado do painel dos elevadores e dos mapas do prédio. As obras foram rápidas para abafar o escândalo. O andar foi removido, como se nunca tivesse existido,
mas ele existia. E o que quer que tenha acontecido lá, o que quer que tenha ficado preso nas chamas e no desespero daquelas crianças, ainda estava lá. Eu nunca mais pisei naquele prédio. Se eu passo por perto, sinto arrepios na nuca. Trabalho de casa agora, evito prédios altos e principalmente elevadores à noite. A ironia é que a modernidade da arquitetura, os espelhos e o aço, não podem apagar as tragédias do passado. Às vezes, quando fecho os olhos, ainda consigo sentir o frio daquele andar, o cheiro de mofo e doce rançoso e, o pior de tudo, a risadinha da criança que se transformou em um som de puro horror. E sei que para algumas almas perdidas, não há térreo para o qual descer. Elas ficam presas para sempre em seu próprio andar fantasma. Agora vamos para a próxima história. Olá, Vinícius. Me chamo Rodrigo e vou te contar algo que aconteceu comigo. Algo que ainda hoje me faz questionar a realidade das coisas que percebemos. Prefiro não dizer onde foi exatamente, mas posso te garantir que é algo que se passou num arranha-céu. Desses que se perdem nas nuvens, no coração de uma cidade grande. Eu trabalhava lá, num dos andares mais altos, e a rotina de fechar o escritório tarde da noite era algo comum para mim. Era uma terça-feira chuvosa, daquelas que a cidade inteira parecia estar em câmera lenta, sob o véu cinza da garoa. Eu tinha ficado até mais tarde para finalizar um relatório importante. As luzes da maioria dos escritórios já estavam apagadas, e o silêncio era interrompido apenas pelo zumbido distante do ar-condicionado e, ocasionalmente, pelo som do zelador arrastando algum equipamento pelos corredores do térreo. Já passava da meia-noite quando finalmente desliguei o computador e ajeitei minha mochila nas costas, sentindo o peso do cansaço. Caminhei pelo corredor deserto, o som dos meus passos ecoando mais alto do que o normal no carpete. Cheguei à área dos elevadores. Apertei o botão para chamá-lo, observando o painel digital que mostrava os números subindo e descendo preguiçosamente. Finalmente um dos elevadores chegou e as portas se abriram com um suave chiado mecânico. Entrei, sentindo o ar pesado e ligeiramente abafado lá dentro. Apertei o botão do térreo, o T, e as portas começaram a se fechar. Normalmente, a viagem de volta para casa era um alívio, um pequeno momento de transição entre o trabalho e o descanso. Mas naquela noite, o ar dentro do elevador parecia mais frio do que o habitual, apesar de não estar com o ar-condicionado ligado. Uma sensação estranha começou a se instalar em mim, um pressentimento que eu tentei ignorar, atribuindo-o ao cansaço ou talvez à solidão que sentir um prédio tão grande e vazio trazia. O elevador descia suavemente, andar após andar. De repente, com um tranco brusco que me desequilibrou, o elevador parou. Não era o térreo. Olhei para o painel de andares. A luz indicava o número 13. Mas o prédio onde eu trabalhava não tinha um 13º andar. Era uma superstição antiga. Muitos prédios pulavam esse número na numeração. O andar acima do 12 era o 14. Eu conhecia cada canto daquele prédio, cada andar. O 13 não existia. Passei um minuto em silêncio, esperando que as portas se abrissem para que eu pudesse verificar se era algum tipo de falha. E elas se abriram, lentamente, com um rangido arrastado que fez meu estômago gelar. Não era o lobby iluminado e familiar que eu esperava. À minha frente, uma escuridão quase absoluta. Apenas uma luz de emergência, fraca e oscilante, iluminava tenuemente o que parecia ser um corredor.
A luz oscilava, lançando sombras dançantes e alongadas que pareciam se contorcer nas paredes. O cheiro que vinha de lá era úmido e mofado, como de um lugar abandonado há muito tempo. Um frio cortante, muito mais intenso do que o ar-condicionado dos escritórios, me atingiu em cheio. Era como se o ar daquele andar nunca tivesse sido tocado pelo sol, ou mesmo por qualquer tipo de calor humano. Aquele lugar me causava uma sensação de abandono, de tempo parado, de uma história esquecida. Me recusei a sair do elevador. Eu estava confuso demais para isso. Apertei o botão do T novamente, várias vezes. Nenhuma resposta. Apertei os botões para outros andares. O 14, o 15, o 1, nada. As luzes dos botões não acendiam. Eu estava preso. Respirei fundo, tentando manter a calma. Deve ser uma falha de energia, um problema técnico. Repeti para mim mesmo, embora as luzes do elevador ainda estivessem acesas e o painel eletrônico ainda mostrasse o 13. Olhei novamente para o corredor escuro. As paredes eram de um concreto bruto, manchado e descascando, muito diferente do revestimento moderno e limpo dos outros andares. Havia poeira espessa no chão e algumas teias de aranha pendiam como véus sujos do teto baixo. O silêncio era quase palpável, um silêncio pesado que parecia engolir qualquer som, deixando apenas aquele murmúrio quase inaudível, como a respiração do próprio prédio. A curiosidade, ou talvez o desespero de encontrar uma saída, começou a superar meu medo. Eu não podia ficar ali para sempre. Tinha que ver. Empurrei as portas do elevador, que se abriram um pouco mais, e dei um passo para fora. O ar frio me envolveu completamente. O piso sob meus pés era de um linóleo antigo e rachado, bem diferente do mármore polido do térreo ou do carpete dos andares de escritório. Comecei a andar, lentamente, cada passo levantando pequenas nuvens de poeira. A luz de emergência piscava ritmicamente, iluminando e obscurecendo o caminho à frente. Havia portas ao longo do corredor, todas parecendo idênticas, fechadas, sem números ou placas. Apenas a madeira escura e desgastada. Aquilo não era um escritório, nem mesmo um andar residencial. Parecia um depósito, mas um depósito sem nada. Enquanto caminhava, tive a estranha sensação de que não estava sozinho. Não era um som, nem uma sombra, mas uma presença. Como se olhos invisíveis me seguissem a cada movimento. Virei-me bruscamente, esperando ver algo, mas não havia nada. Apenas o corredor escuro, as paredes manchadas e o silêncio opressor. Meu coração batia forte no peito. Continuei a andar, chegando ao final do corredor. Havia uma porta de metal pesado, enferrujada, que se parecia com a porta de uma escada de emergência. Tentei abri-la. Ela estava trancada, com cadeados antigos e grossos. Nenhuma saída por ali. A frustração misturada com o medo crescia. Eu estava realmente preso. De repente, um som. Não veio de trás de mim, mas de algum lugar dentro daquele andar. Um barulho como vidro se quebrando, seguido por um baque surdo, como se algo pesado tivesse caído. O som parecia ter vindo de uma das portas do corredor no meio do andar. Aquilo me fez pular. Minhas mãos suavam
Eu quis correr de volta para o elevador, mas sabia que era inútil. Respirei fundo e, contra meu melhor julgamento, comecei a caminhar na direção de onde o som havia vindo. Eu precisava saber. Precisava encontrar uma saída e talvez aquele som fosse um sinal. À medida que me aproximava, a luz de emergência parecia piscar ainda mais rapidamente e o frio no ar se intensificava, me fazendo arrepiar. A porta de onde o som parecia emanar estava entreaberta. Uma fresta escura que parecia me chamar. Empurrei-a levemente. As dobradiças rangeram em protesto. O que eu vi lá dentro me fez prender a respiração. Era um escritório. Mas não um escritório normal. Havia mesas e cadeiras cobertas por lençóis brancos, como móveis de uma casa abandonada. E no centro da sala, no chão, estava um boneco. Um boneco de criança, de porcelana, com um vestido branco manchado e cabelos loiros emaranhados. O boneco estava virado para mim, com um dos olhos caído para dentro e a bochecha rachada, como se tivesse sido jogado ao chão com violência. Ao lado dele, um pequeno caixote de música derrubado, do qual ainda parecia emanar uma melodia fraca e assustadora. Aquela melodia distorcida, quase lenta demais para ser reconhecível, parecia dançar no ar pesado. Eu senti uma pontada de pavor incontrolável. Que tipo de escritório tinha um boneco de porcelana e um caixote de música? Então eu ouvi um soluço, fraco, quase inaudível, mas inconfundível. Um soluço de criança. Parecia vir de trás do balcão de madeira no canto da sala. Meu sangue gelou. Não era possível. Eu estava sozinho no prédio, eu sabia disso. Meu instinto me mandou correr, mas a curiosidade e o terror me prenderam no lugar. Eu precisava saber. Dei um passo hesitante para dentro do escritório. O ar lá dentro era ainda mais denso, e o cheiro de mofo se misturava a algo que eu não conseguia identificar. Algo adocicado e doentio. A melodia da caixa de música parecia ficar mais alta, mais nítida. O soluço se repetiu, mais perto dessa vez. Então, uma sombra se moveu. Não do balcão, mas do meu lado. Eu havia me esquecido de olhar para trás. Bem no canto da sala, atrás de mim, havia um espelho de corpo inteiro, coberto por uma fina camada de poeira. Eu olhei para ele e o que vi me fez gritar. No reflexo, parada bem atrás de mim, havia uma menina. Ela era pequena, com um vestido branco sujo e cabelos loiros emaranhados. Seus olhos eram grandes, escuros e sem vida, iguais aos do boneco no chão. Não havia ferimentos visíveis, mas seu rosto era pálido, quase transparente. E ela estava parada ali, me olhando, com um sorriso distorcido e assustador. O soluço que eu tinha ouvido não era um som triste, era algo mais. Era uma risada abafada. Eu não consegui me mover. Meu corpo estava paralisado pelo medo. A menina no espelho levantou uma mão pequena e suja e lentamente apontou para o meu rosto. O sorriso dela se alargou e a melodia da caixa de música que ainda tocava se tornou um chiado estridente, como agulhas arranhando um disco de vinil. Eu fechei os olhos com força, esperando o impacto, o toque gelado.
Quando abri os olhos novamente, estava de volta ao elevador. As portas estavam se fechando. O painel digital mostrava o T aceso. Eu estava de volta ao andar térreo. Minhas pernas cederam e eu caí no chão do elevador, ofegando, o suor escorrendo pelo meu rosto. O ar naquele elevador estava fresco e normal agora. O cheiro de mofo e aquele frio cortante tinham desaparecido. Eu rastejei para fora do elevador quando as portas se abriram no térreo, sentindo os joelhos fracos. O zelador, um senhor simpático chamado Pedro, estava limpando o lobby. Ele me olhou preocupado. Senhor Rodrigo, tudo bem? Está pálido. Os elevadores deram problema de novo? Eu não consegui responder. Apenas balancei a cabeça, sem conseguir formular uma frase. A história daquele andar 13, da menina no espelho, do boneco, da caixa de música. Eu sabia que ele não acreditaria. Ninguém acreditaria. Saí do prédio cambaleando, sentindo a chuva fria no meu rosto. Nunca mais voltei àquele edifício, nem para pegar minhas coisas. Pedi demissão por telefone no dia seguinte, alegando problemas de saúde mental, o que não era de todo uma mentira. A imagem da menina, o sorriso dela, o som daquela caixa de música distorcida, tudo aquilo me assombra até hoje. Eu sei o que vi, eu sei onde estive, e sei que em algum lugar daquele arranha-céu, entre o 12º e o 14º andar, existe um andar que não deveria existir. Um andar que guarda memórias, e talvez uma presença à espera de alguém que se atreva a visitá-lo. Um andar fantasma. Esse foi o vídeo. Espero que tenha gostado. Não esqueça de se inscrever e deixar o like. Até a próxima.